Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 21 de julho de 2025, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, para que nos envolvam no manto de paz, de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão nesta noite. Então agora nós vamos ler aquela página que eu falei que é muito importante para a nossa harmonização, ela é intitulada Humildade de Espírito. Eu vou pedir à nossa irmã Marisa a gentileza de fazer a leitura para nós. Boa noite. Humildade de Espírito, do livro Evangelho por Emmanuel, pelo Espírito de Emmanuel, uma psicografia de Chico Xavier. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso está no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 3. A humildade é o ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Amealharás recursos amoedados a mancheiras. Entretanto, se te não dispões a usá-los, edificando o conforto e a alegria dos outros, na convicção de que todos os bens pertencem a Deus, em breve converter-te-ás em prisioneiro do ouro que amontoastes, erguido assim à afeição de teu próprio cárcere. Receberás precioso mandato de autoridade entre as criaturas terrestres. No entanto, se não procuras a inspiração do Senhor para distribuir os talentos da justa fraternidade, como quem está convencido de que todo o poder é de Deus, transformar-te-ás, pouco a pouco, no empreiteiro inconsciente do crime, por favoreceres a própria ilusão, buscando o incenso a ti mesmo na prática da injustiça. Erguerás teu nome no pedestal da cultura. Contudo, se te não inclinas à sabedoria da eternidade, acendendo a luz em benefício de todos, como quem não ignora que toda a inteligência é de Deus, depressa te rojas ao chavascal da mentira, angariando em teu prejuízo a embriaguez da vaidade e a introdução à loucura. Lembra-te de que a bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza. O sábio que honra a ciência ou o direito não prescinde da semente que lhe garanta a bênção da mesa. O campo mais belo não dispensa o fio d'água que lhe fecunda o seio em dádivas de verdura. E o próprio sol, com toda a pompa de seu magnificente esplendor, embora fulcro de criação, converteria o mundo em pavoroso deserto, não fosse a chuva singela que lhe ambienta no solo a força divina. Não desdenhes, pois, servir aprendendo com o Mestre Sublime que realizou o seu apostolado de amor entre a manjedoura desconhecida e a cruz da flagelação, e serás contado entre aqueles para os quais ele mesmo pronunciou as inesquecíveis palavras: bem-aventurados os humildes de espírito, porque a eles mais facilmente se descerrarão as portas do céu. Lindo texto, né? Bom estudo para a gente.
Bem, meus irmãos, o tema hoje é exatamente o tema que constou da leitura feita pela nossa irmã. Aliás, depois que se lê uma mensagem de Emmanuel, a palestra, o estudo está feito, né? É difícil você falar coisas diferentes, né? Ele já sintetizou brilhantemente, né? Ele trouxe para nós a síntese que nós precisávamos já colher com relação a esse assunto. Mas esse tema que nós vamos trabalhar hoje, que nós vamos, né, conversar um pouco, está nas bem-aventuranças, né, do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um livro magnífico, é uma obra magnífica, que, como disse o Mahatma Gandhi, vocês podem ver que está na tela, né? Se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Este é um livro cujas mensagens, muito mais do que nós intelectualizarmos e tentarmos interpretá-las, é fundamental que nós passemos a vivenciar, a viver aquilo, introjetar aquilo que Jesus nos trouxe de informação no Sermão da Montanha. Porque esse é o grande ganho. O Humberto Roden, muitos aqui devem conhecer, filósofo brasileiro, foi para a espiritualidade em 1981, se não falha a memória, produziu muitas obras, principalmente obras envolvendo o espiritualismo, mas não apenas isso. Um filósofo de profundidade, ele escreveu um livro que é só sobre esse tema, Sermão da Montanha. E no início, eu separei aqui um pequeno trecho em que ele procura avaliar a importância dessa obra. Vejam o que ele diz aqui. No dia e na hora em que a cristandade resolver aposentar as suas teologias humanas e proclamar a divina sabedoria do Sermão da Montanha como credo único e universal, acabarão todas as dissensões, guerras de religião e excomunhões de hereges e dissidentes. Isto, naturalmente, supõe que esse documento máximo de espiritualidade, como Mahatma Gandhi lhe chama, seja experiencialmente vivido e não apenas intelectualmente analisado. A vivência espiritual é convergente e harmonizadora. A análise intelectual é divergente e desarmonizadora. Se todos os livros religiosos da humanidade perecessem e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido, repete ele, nas palavras de Gandhi. Nele se encontram o Oriente e o Ocidente, o Brahmanismo e o Cristianismo, e a alma de todas as grandes religiões da humanidade, porque é a síntese da mística e da ética que ultrapassa todas as filosofias e teologias meramente humanas. O que o Nazareno disse nessa mensagem suprema do seu Evangelho representa o patrimônio universal das religiões, seja o Kybalion de Hermes Trismegistus, do Egito, sejam os Vedas, Bhagavad Gita, seja Pitágoras, Sócrates, Platão, ou os neoplatônicos, sejam São João da Cruz, Mester, Eckhart, Tolstói, Tagore, Gandhi ou Schweitzer. Todos convergem nesta mesma verdade, assim como as linhas de uma pirâmide distantes da base se unem todas num único ponto no vértice. Se o Evangelho é o coração da Bíblia, o Sermão da Montanha é a alma do Evangelho. Vejam que frase, né? E é exatamente isso. Então, nesse capítulo 7, meus irmãos, nesses itens 1 e 2, nós vamos estar conversando sobre um tema que envolve uma apreciação semântica. Como vocês viram aqui,
Bem-aventurados os pobres de espírito. Isso tem, ao longo do tempo, né, dado muita discussão. Né? O que são os pobres de espírito, afinal de contas? Né? O que se deve entender por pobres de espírito? Então, eu procurei fazer aqui um chaveamento básico do que nós vamos ver nesse estudo do Evangelho, né? Ao longo dessas páginas que se seguirão. Nós temos os elementos centrais aqui. Jesus Cristo, evidentemente, os pobres de espírito, orgulhosos e sábios do mundo, o reino dos céus, Deus e doutrina espírita. Com relação a Jesus, ele foi o transmissor da mensagem sobre os pobres de espírito, como herdeiros do reino dos céus. Pobres de espírito, nós vamos ver que não são os ignorantes, mas os humildes, desapegados do orgulho e da vaidade. Os orgulhosos e sábios do mundo são aqueles que se julgam superiores e rejeitam as verdades espirituais. Reino dos céus é esse estado espiritual de paz e felicidade, reservado aos humildes. Deus, evidentemente, como sabemos, justiça divina que recompensa a humildade e não privilegia o orgulho. E a doutrina espírita, que ela interpreta e reforça. Reforça o quê? Ela reforça o valor da humildade como virtude essencial para a evolução espiritual. Essa redação dos pobres de espírito, como eu falei, ela dá muita discussão. Mas essa questão da humildade, ela não se encontra só aqui, interpretar que os pobres de espírito sejam os humildes. Nós vamos ver que no Velho Testamento, e é sempre bom nós procurarmos, sempre que possível, buscar também alicerces no Velho Testamento, porque nós não devemos esquecer que Jesus não veio destruir a lei, ou seja, ele veio dar cumprimento e veio tornar claro aquilo que era nebuloso. Não é? E mesmo assim, a doutrina espírita, como terceira revelação, veio abrir mais o véu do que Jesus naquela época não pôde esclarecer. Se nós observarmos em Isaías, capítulo 56, versículo 15, nós vamos ver o seguinte: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Veja como nós começamos a descobrir já que essa questão da humildade ela já está tratada no Velho Testamento. Ainda em Isaías, no 66, no capítulo 66, versículo 2, vejam o que está lá. Quando procuram falar com ele sobre Jesus, sobre a casa que está sendo preparada para Jesus, não, a casa que está sendo preparada para Deus, né? E aí vejo que Deus esclarece, né? O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Falando daquelas construções que, na verdade, para ele não representavam nada. Aquilo ali era poeira. Aí ele diz, não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Vocês vejam as referências à humildade já no Antigo Testamento. E aí, quando nós fazemos um apanhado e tentamos colocar isso num painel,
né? Você veja, os elementos, humildade, como eu li, em Isaías 57, o que é que nós encontramos? Deus habita com o contrito e humilde de espírito. Em Isaías ainda 66, Deus olha para o humilde e contrito que treme diante da sua palavra. E o que é que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo? Bem-aventurados os pobres de espírito, que isso é igual ao quê? Aos humildes, não os ignorantes, como tantos pensam, que o pobre de espírito é o ignorante, que o pobre de espírito é aquele que não tem luzes de inteligência. Não é nada disso. Nós vamos ver mais adiante que você pode ter um sábio, um milionário, que todos eles podem ser ricos de espírito, ricos pelo espírito. Enquanto você pode ter alguém na mendicância que seja ele efetivamente, sim, esse pobre pelo espírito. Presença divina. Em Isaías a gente vê que Deus vivifica o espírito dos humildes, que Deus dá atenção aos que respeitam sua palavra. E no Evangelho, o reino dos céus é dos humildes, que se submetem às suas leis. Você veja que nós estamos em linha. Quando você começa a verificar, você vê como Jesus disse, ele não veio destruir a lei. As palavras dele, na verdade, se concatenam com o que era a verdade imutável já no Velho Testamento. Orgulho versus simplicidade. O orgulhoso não é vivificado. O soberbo não é estimado por Deus. Temos isso no Velho Testamento. E no Evangelho, os orgulhosos se afastam de Deus. Os simples se aproximam. E quanto ao acesso ao reino dos céus? Pela humildade e contrição. Pela reverência e submissão à palavra divina. E no Evangelho, pela simplicidade de coração e humildade de espírito. Então, meus irmãos, é disso que nós estamos falando, né? Essa humildade, essa chamada pobreza, pobres de espírito, na verdade deveria ser pobres pelo espírito, a começar por aí. Mas as traduções acabaram fazendo escrevendo pobres de espírito, né? Então, Jesus e o Sermão da Montanha, nós estamos trabalhando bem-aventurados os pobres pelo espírito, não é? E o que é que nós encontramos aqui? Uma dicotomia, né? Humildade e orgulho. Humildade de um lado, orgulho do outro. É disso que nós estamos falando. Humildade, nesse caso, nós estamos falando da aceitação das nossas limitações, o reconhecimento de como somos pequenos nesse universo criado por Deus, de como necessitamos do apoio da divina providência. A nossa irmã leu isso aqui na página de Emmanuel. Bem diferente da questão do orgulho, da presunção daquele que tem uma barreira ao saber espiritual, porque ele acredita que nada pode ser superior ao que ele conhece, ao que ele possui. Voltando ao humilde, é aquele que procura, pela sua característica, a abertura à verdade espiritual. E o orgulhoso, ele rejeita as verdades espirituais. E Kardec destaca que o saber verdadeiro, ele surge da simplicidade e da capacidade de ouvir. Ou seja, então, esse é o contexto do que nós vamos agora trabalhar, né, nesses itens 1 e 2 do capítulo 7. Então, como é que começa o capítulo 7? Com Mateus, né? Capítulo 5 de Mateus, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. E agora nós já temos uma ideia. Quem são esses pobres de espírito? Porque nós vimos nos diagramas. Esses pobres de espírito já estavam sendo tratados lá no Velho Testamento, lá em Isaías 57 e 66. Lembra? A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito,
Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser, para estes, o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade, ou se condescendessem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos: a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Como é difícil que nós não tenhamos conhecido, né? Na nossa vida, né? Na nossa vida profissional, nas nossas relações de amizade, alguém com características parecidas, né? Cioso ou ciosa de sua inteligência, de sua capacidade, seja a capacidade intelectual, a intelectualidade formal, seja a capacidade financeira, e eles se acham que suprem tudo o que precisam sem a providência divina. Todos, não é? Todos, porque a vida nos mostra sempre, em algum momento, o quanto nós precisamos do auxílio da providência divina. E, normalmente, como é que nós percebemos a nossa pequenez? Com as doenças, né? Quando a doença se nos abate, nós começamos a perceber que o dinheiro todo que nós temos, às vezes, não é suficiente para resolver aquele problema. Eu tive a oportunidade de falar aqui sobre uma verdadeira epifania que eu tive. Eu devia ter uns 17 anos na época, não me recordo bem, mas naquela época havia um bilionário grego, que era o Aristóteles Onassis, né? Então, e ele era assim, um símbolo na época de um homem poderoso, homem riquíssimo, era considerado pelas revistas do tipo Forbes como o mais rico do planeta. Casou-se com a viúva do John Kennedy, a Jacqueline, que se tornou Jacqueline Onassis, né, que era disputadíssima no Jet Set internacional. Tempos depois, apareceu-lhe um câncer. E toda a imprensa noticiou. E eu, né, também acompanhava, né, e aquilo me causou uma curiosidade. Eu falei, imaginava eu naquela época, né, não, mas um homem desse, com essa capacidade financeira, ele vai conseguir se resolver esse problema. Em algum lugar do mundo ele vai conseguir. Pois é, este homem bilionário percorreu o mundo todo, porque era noticiado, né? Ele estava no país tal, procurando os maiores centros médicos, e nada, não havia condição de resolver. A ciência da época não tinha condição alguma de debelar aquele problema dele. Não era questão de dinheiro. Ele podia encher uma sala com ouro ali que não ia resolver. Não se tinha como resolver aquilo. Então eu fico imaginando, naquela hora eu tive essa visão de mundo que estava me faltando, que o dinheiro, que o ganho financeiro,
que a nossa projeção social é extremamente relativa. Nós temos que olhar isso com muita relatividade. Há valores muito maiores, muito mais significativos na vida, que não são ponderáveis, e nós precisamos do auxílio divino, pelo menos, quanto mais não seja, para nós passarmos pelo momento de extrema dor, porque muitas vezes não é possível, não está no nosso planejamento resolver aquele problema, porque ele decorre de atos falhos do passado, gravíssimos, e nós reencarnamos para passar aquele problema, porque é uma depuração necessária na nossa evolução, mas a crença em Deus, o auxílio divino, nos faz passar pelo período de forma totalmente diferente. Lembro também, muitos anos atrás, talvez alguns aqui possam se lembrar disso, um empresário brasileiro que foi à Colômbia para comprar equipamentos, máquinas, implementos agrícolas, e ele foi num jatinho que ele tinha, e foi com o cunhado. E eles já estavam voltando para o Brasil, e lá na selva amazônica houve um problema, uma pane no avião, e o avião caiu. Quem inclusive narrou isso para mim pela primeira vez foi o sogro do Jorge. E quando ele narrou, eu não tinha, assim, eu me lembrava vagamente disso, mas depois eu fui procurar aquilo tudo que ele informou para mim. Ele falou: Dionísio, saiu na revista Cruzeiro da época. O que saiu na revista Cruzeiro? Esse avião caiu, eles ficaram perdidos na selva, ele e o cunhado, durante muito tempo, alguns dias, tentando sobreviver, tentando beber água de algum riozinho, córrego. Ele narra isso nas folhas de uma revista Cruzeiro que tinha no avião. Então, ele, depois de uns 2 dias, quando ele começou a perceber que eles não seriam salvos a tempo, porque o cunhado já estava muito mal, mostrando que ia morrer, ele começou a fazer um diário. E no final do diário dele, ele narrou: eu daria tudo que eu tenho, toda a minha fortuna, todos os meus bens, por um prato de feijão. Ele escreveu isso naquela página. E foi próximo já dele desencarnar, porque depois parece que não teve mais registros sobre aquilo. Posteriormente foi achado, né? Evidentemente, porque aí isso tudo veio à lume, né? Nós viemos a saber pelos noticiários da imprensa. Saiu na revista O Cruzeiro daquela época. Então, nós somos, como disse Carl Sagan, um pálido ponto azul no universo. E aqueles que se acham soberbamente poderosos, soberbamente capazes de se autossuprir, estão extremamente enganados e na possibilidade infeliz de sofrerem agudamente por essa forma de ser. Aí, retomando aqui o nosso ponto, né? Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para a gente simples, tendo por pobres de espírito os que a tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar, como os outros, nesse mundo invisível. E é sempre importante a gente lembrar disso, né? Porque se há uma certeza, existem algumas, mas uma certeza que é clássica é que todos nós iremos desencarnar.
que os nossos corpos materiais irão morrer e que o princípio inteligente que somos cada um de nós, ele vai continuar a sua existência no plano espiritual, na denominada erraticidade, e voltando à vida corporal em futuras próximas oportunidades. Então todos irão vivenciar este momento. E é o que está dito aqui, né? Entretanto, digam o que disserem os orgulhosos, né? Digam o que disserem, forçoso lhes será entrar como os outros nesse mundo invisível de que escarnecem. E lá que os olhos se lhes abrirão, e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Então, vocês vejam a construção, né, que está sendo feita com relação a essa dicotomia, né? A humildade versus o orgulho, as implicações da humildade e as implicações do orgulho. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Esse é o cerne. Essa é a pérola do contexto. É disso que nós precisamos lembrar sempre. Que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. E esse pobre em espírito não quer dizer submissão. Nós não podemos interpretar como submissão, não é ser submisso, não é aceitar de cabeça baixa as coisas, não é essa a ideia, é ser submisso a Deus, é reconhecer a sua pequenez diante da criação de Deus, é colocar-se em sintonia com a mensagem divina. Aonde está a mensagem divina, né? Aonde se encontram as leis divinas? No Livro dos Espíritos, nós somos informados que as leis de Deus se encontram na consciência de cada um. Ou seja, quando alguém diz para nós que as leis de Deus encontram-se na consciência de cada um, implica dizer que cada um de nós tem o reino de Deus em si. Agora, é preciso abrir-se para ingressar nele. É preciso ser humilde para ingressar nele. E quer dizer então que, mas também pobres em espírito aqui, eu já sei que não é ser submisso, mas eu também não posso ter dinheiro demais. Eu não posso ter, não tem nada a ver. Riqueza e pobreza pelo espírito não tem nada a ver. Você tem milionários que são pobres em espírito, porque são desapegados dos bens, no sentido de saber abrir mão dos seus haveres em benefício de causas importantes. Por outro lado, muitas vezes você tem pessoas na pobreza que não abrem mão alguma de um centavo sequer, de uma parte sequer do seu patrimônio para ajudar outros, porque elas são
presos à ideia de riqueza que não possuem. Eles são escravos daquilo que não possuem. Enquanto que esse milionário que eu falei, que ele é pobre em espírito, ele não é preso àquilo ali, ele não é um escravo daqueles bens. Então, nós vamos ver mais adiante que essa é uma questão importante. Muitas pessoas entendem, às vezes erroneamente, que isso tem a ver com o dinheiro. O dinheiro, a moeda, é uma criação humana importante para o progresso. Ela é indiferente. O problema não está na moeda, não está no dinheiro. O problema está como usamos o dinheiro. Como é o nosso relacionamento com ele. Aqui sim, aqui pode se constituir um problema ou pode ser uma grande solução. E aí, buscando ainda aqui no Sermão da Montanha, uma parte em que Humberto Roden, ele fala um pouco sobre isso que eu estou comentando, eu achei interessante, porque a questão monetária, a questão financeira, ela costuma vir muito atrelada quando se analisa essa parte dos pobres de espírito ou pobres pelo espírito. Jesus proclama, disse Humberto Roden, bem-aventurados, cidadãos do reino dos céus, agora e aqui mesmo, todos aqueles que são pobres ou desapegados dos bens terrenos, não pela força compulsória das circunstâncias externas e fortuitas, mas sim pela livre e espontânea escolha espiritual. Os que, podendo possuir bens materiais, resolveram livremente despossuir-se deles por amor aos bens espirituais, fiéis ao Espírito do Cristo. Não acumuleis para vós bens na terra, mas acumulai bens nos céus. E mais adiante ele fala, o verdadeiro abandono, porém, não consiste numa fuga ou deserção externa, mas sim numa libertação interna. Pode o milionário possuir externamente os seus milhões e estar internamente liberto deles. E pode também o mendigo não possuir bens materiais e, no entanto, viver escravizado pelo desejo de os possuir. E, neste caso, é ele escravo daquilo que não possui. Assim como o milionário pode ser livre daquilo que possui. Este possui sem ser possuído. Aquele é possuído pelo que não possui. Nós encontramos isso muito. Nós encontramos na nossa caminhada, às vezes, representações muito interessantes. Eu lembro que certa vez, com o grupo da Honda, nós estávamos na Avenida Chile, retornando já com os carros, e tinha sobrado ainda alguns sanduíches. E o grupo da Honda costuma fazer isso, às vezes direciona para o centro da cidade, que era onde eu costumava ir. Né? Quando sobrava alguma coisa, nós íamos voltando e íamos dando no caminho para aqueles moradores de rua que nós encontrássemos no retorno. Então, passando pela Avenida Chile, nós encontramos um grupo do outro lado, onde tem uma plataformazinha, né, que passa por sobre a Avenida Chile, para as pessoas poderem, aquela passarela, e lá, num canto, tinha um grupo de homens, de rapazes, cozinhando alguma coisa numa lata grande, entendeu? E aí nós paramos, né? Nós sempre temos um cuidado, né, para ficar alguém perto do carro, né? Não ficar ninguém sozinho, nunca vi deslocamento de pessoas isoladas. E eu fui até o grupo, estava acompanhado, não me lembro de quem, na época. Não sei nem se foi o Jorge. Eu sei que subimos as escadas, atravessamos a rua da Avenida Chile, subimos a escadaria, aí eles nos viram. E eles já sabiam, né? Conheciam já o grupo que fazia esse trabalho, né? Aí eles, não, vem cá, tal.
fomos lá, né? Subimos um pouco receosos, que era um grupo, né? Que tinha lá umas 8 pessoas, né? Todos homens, né? E com aquela panela no fogo, né? Mas nós estávamos ainda com algumas coisas. Eles nos ofereceram muito aquela sopa, eles estavam fazendo uma sopa. E queriam muito que nós também comêssemos a sopa com eles. Vocês vejam, morando na rua, parquíssimos, né? Recursos, né? Mas estavam ali, interessados em poder compartilhar conosco, alegres em poder compartilhar. Certa vez também, na própria trabalho da Ronda, e o trabalho da Ronda é riquíssimo. Quem ainda não foi, tiver vontade de comparecer, vale a pena, né? Se quiser ter mais informações, pode falar com Jorge Simas, pode falar com Maria, pode falar... Enfim, tem vários aqui, Glória, que fazem parte da Ronda, Marcelo, e eles poderão dar as informações sobre a Ronda. Então eu estava ali no Largo da Carioca, e a prefeitura tinha feito um trabalho, era um festejo sobre o aniversário da cidade, e eles tinham feito um mega bolo, e partiram aquele bolo, eram pedaços enormes de bolo, e eles partiram os bolos, né, pelas pessoas, moradores de rua, que eram ali, estavam naquela área. Era uma área com muita gente, com muitos moradores, como a Praça Cruz Vermelha, por exemplo, muitos moradores de rua. E aí eu estava distribuindo, né? Cheguei perto de um senhor que estava sentadinho, estava com um pedacinho de bolo desse tamanho, né? Quando eu cheguei para deixar o guaraná, deixar a sopinha dele, ele começou a partir o bolo para me dar também. Ele falou, não, pega aqui, eu vou separar esse pedacinho de bolo para o senhor levar também. E foi uma dificuldade eu dizer para ele que eu já acabei de tomar café naquele momento, que agradecia muito, porque ele queria muito dividir o bolinho dele. Morador de rua, e você olhava para ele e via que ele estava esfomeado, né? Tanto que quando ele olhou o sanduíche que eu estava levando, que eu estava comigo, o olhinho dele brilhava, né? Então, o que é isso, né? Capacidade de dividir, capacidade de desapegar-se. Aquilo não era importante para ele? Era. Mas ele quis desapegar-se, que ele tinha como desapegar, uma parte não ia fazer falta para ele. Era um pedaço grande. E quantos, às vezes, que tem tanto e não dão nada? Não é? Então, fica aqui essa reflexão para todos nós, né? Nós devemos sempre pensar nessa dualidade. A humildade versus orgulho, versus essa bem-aventurança do Sermão da Montanha. E ainda Humberto Roden, eu extraí dele o seguinte: o que decide não é possuir ou não possuir externamente, o principal é saber possuir ou não possuir. Isso é um trabalho de todas as horas, de todos os momentos, né? Porque é fácil nós caminharmos pela porta do não saber possuir, ou seja, guardarmos conosco bens que não são aqueles que nós vamos poder levar quando formos experienciar a saída do corpo material. Vai ficar tudo aqui. Ser rico ou ser pobre são coisas que nos acontecem. Nós podemos ganhar ter um inventário e temos uma herança, por exemplo, é lídimo, é válido, está correto. Não é um dinheiro, não é um patrimônio adquirido de forma errada. Nada contra, né? Então, ser rico ou ser pobre são coisas que nos acontecem de fora. Mas a arte de saber ser rico ou de ser pobre é algo que nós produzimos de dentro. O que nos faz bons ou maus não é aquilo que nos acontece, mas sim o que nós mesmos fazemos e somos. Que é isso que deve ser avaliado no final. A verdadeira liberdade, ou o seu contrário, consiste numa atitude do sujeito, e não em simples fatos dos objetos, do que esse sujeito tem.
O que de fora entra no homem não torna o homem impuro, mas o que de dentro sai do homem e nasce em seu coração, isto sim torna o homem impuro. Ou também puro, conforme a índole desse elemento interno. E aí, duas reflexões importantes. Ser rico não é pecado. Ser pobre não é virtude. Virtude ou pecado é saber ou não saber, ser rico ou pobre. É saber utilizar adequadamente o nosso patrimônio, a nossa riqueza, para que nós não tenhamos uma vivência como aquela que eu narrei, daquele empresário cujo avião caiu na selva e quase morrendo, ele fez uma última reflexão: eu daria todo o meu patrimônio por um prato de feijão. Bem, meus irmãos, agradeço a atenção de todos, que nós possamos refletir, e fica aqui uma sugestão: leiam o Sermão da Montanha, não necessariamente o livro que eu estou segurando. Leiam o Sermão da Montanha. Leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o Sermão da Montanha e tem toda a análise desta obra magnífica que Jesus nos legou. Essa obra que, se não existisse mais nenhuma outra, ela seria suficiente para a nossa salvação espiritual.